Estamos de volta com o TV Mar News, depois deste rápido intervalo, 8 da manhã, 55 minutos em Maceió. Olha, atenção, eu vou dar duas notas aqui, Lino. Primeira questão do fechamento dos bancos hoje, né, a partir de 3 da tarde. Então você que tem suas contas a pagar, preste atenção. Tem até hoje para poder pagar ou só em 2019. Os bancos funcionam até às 15 horas aqui em Alagoas e em todo o Brasil, né, diante dessa condição do horário de verão. Após isso, os bancos voltam a abrir apenas na quarta-feira, dia 2, já em 2019. Nesses dias, os canais alternativos de autoatendimento, como caixas eletrônicos, o mobile e internet banking, permanecem à disposição, assim como atendimento por telefone. Carnês e contas de consumo, como água, luz e telefone, com vencimento previsto para este período, poderão ser pagos sem acréscimos na próxima quarta-feira. Vale ficar atento. Uma outra notícia também aqui no programa: o conselheiro Otávio Lessa foi eleito ontem o novo presidente do Tribunal de Contas de Alagoas. Ele toma posse no dia 1º de janeiro para o biênio 2019-2020. O conselheiro recebeu 6 votos e, como candidato único, venceu por unanimidade. Parabéns aí o Otávio Lessa, de volta à presidência do Tribunal de Contas. Vai ter aí a condição agora de comandar novamente o Tribunal de Contas. Ele que já passou por lá, né? Perdeu a condição de mandato, né? E agora está de volta à presidência do Tribunal de Contas. Bom, eu tenho o prazer de receber agora aqui no estúdio, até porque o PSOL foi um dos poucos partidos de esquerda que conseguiu ultrapassar a cláusula de barreiras. Para falar sobre esses e outros assuntos, tenho o prazer de receber aqui o meu amigo, presidente do Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade, o professor Gustavo Pessoa. Gustavo, seja bem-vindo. Parabéns, inclusive, pelo trabalho na presidência. Gustavo, qual a avaliação que você faz do processo eleitoral, da última corrida eleitoral este ano? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia à sua audiência. Nós, em que pese assim, todo o cenário que aparentemente é muito negativo para aqueles que estão no campo progressista, nós, especialmente do PSOL, avaliamos que conseguimos ter um resultado bastante positivo, porque, como você mesmo colocou, talvez assim, no campo da esquerda, no campo progressista, o PSOL tenha sido o único partido, além do PT, né, a ter superado a cláusula de barreira, né? Nós conseguimos alcançar aquela meta de 9% de 1,5%, né, dos votos nos 9 estados da federação. Conseguimos praticamente dobrar a nossa bancada parlamentar, né, na esfera federal. Tínhamos 6 deputados federais, saímos para a próxima legislatura com 10 deputados federais. Certo. E entre eles o meu amigo Marcelo Freixo, que, na minha opinião, Viderlan, assim, pela sua experiência, né, pela sua trajetória, tem tudo para se tornar talvez o maior interlocutor da oposição ao atual governo eleito. Então, assim, nós temos um balanço eleitoral positivo. E nós já podemos dizer aqui, com todo esse balanço que você fez inicialmente, Gustavo, que a esquerda saiu derrotada, né, diante de uma situação como essa. Acho que, assim, eu além de ser presidente do PSOL, Viderlan, sou historiador. Assim, e eu acredito que a história não acabou aqui. Entendi. Né? Eu acho que é muito difícil. A gente vai ter que fazer uma leitura assim, que não pode ser apressada do que aconteceu no Brasil, mas, a princípio, a leitura que eu faço é que há um desgaste da classe política tradicional e do modo de fazer política tradicional. E isso fez com que uma parcela do eleitorado brasileiro, expressiva, sim, de certa forma, se manifestasse contra o sistema. E essa negação do sistema, ao meu ver, levou ao poder um governo inexperiente, despreparado, e que apresentou propostas, ao meu ver, extremamente radicais e que agora se materializam, ao meu ver, num projeto perigoso para o país. Acho que a gente rompeu um patamar civilizatório perigoso, né? De certa forma, assimilando e tolerando um discurso que, ao meu ver, pode resultar num projeto político muito perigoso. Mas nós, do PSOL, faremos oposição a esse governo, até porque tudo que foi colocado, na verdade, até agora, na nossa opinião, se materializa num projeto negativo para o país, e a oposição é um espaço normal, natural e legítimo na democracia.
Agora, Gustavo, como um conhecedor também da política e não só como presidente do PSOL, mas gostaria que você falasse também, né, dessa condição do que se configurou mesmo a eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República. Porque ele, quando começou, ele começou sendo assim, colocado como um franco atirador. Muita gente não dava tanta importância, dizendo é impossível, se acontecer isso eu vou sair do país. E o cara de repente chegou, foi lá e conseguiu um número de votos expressivos e assumiu agora, vai assumir agora em janeiro a presidência do país. Como explicar essa condição que muita gente até classifica como fenômeno, por exemplo, Gustavo, na sua avaliação, na sua visão? Eu acho que dificilmente, Viderlan, numa situação normal, e o que eu chamaria de situação normal, os níveis de desemprego em patamares aceitáveis, um aumento na massa real de salário, enfim, as pessoas minimamente tendo acesso aos serviços públicos. Eu acho que numa situação normal e natural, dificilmente esse fenômeno teria acontecido. Fenômenos como esse ocorrem em situações em que o tecido social já está muito desgastado. E, ao meu ver, foi o que aconteceu no Brasil. Nós temos aí seguramente 15 milhões de pessoas desempregadas no país, mais uma parcela considerável da população na informalidade. Você passou por um processo de destruição enorme de forças produtivas. A economia brasileira viveu uma recessão similar de países que estão em guerra. Você tem um aumento enorme da criminalidade, sobretudo nos grandes centros urbanos, uma sensação de insegurança que vinha crescendo muito e, paralelamente a isso, uma operação jurídico-policial que, de certa forma, cumpriu um papel importante no Brasil, mas, por outro lado, criminalizou a política. Então, a descrença na política fez com que a população, em minha opinião, optasse por um candidato que, dentre todos aqueles que estavam colocados, de certa forma, se distanciava do fazer político tradicional. O que, na minha opinião, de certa forma, é uma interpretação equivocada na medida em que Jair Bolsonaro é um político tradicional que se encontra no parlamento há muito tempo e fez até hoje mandatos parlamentares medíocres. Não conseguiu aprovar projetos relevantes, sequer propor projetos que tivessem tido alguma relevância para a sociedade brasileira e se alimentou e se retroalimentou desse mesmo sistema. Alguns podem ponderar, Gustavo, mas Jair Bolsonaro não esteve envolvido em nenhum desses esquemas de corrupção, escandalosos que foram veiculados ultimamente. Nem poderia, Viderlan, porque não ocupou espaços de poder relevantes. E não ocupou espaços de poder relevantes, sobretudo por conta da sua mediocridade enquanto deputado, por ter frequentado o baixo clero durante essas 3 últimas décadas. Mas, enfim, eu acho que, superficialmente, é essa leitura para que a gente possa entender o fenômeno Bolsonaro. Sim. Obviamente, assim, as suas conexões com as redes sociais, os desgastes dos veículos tradicionais, de comunicação, isso tudo, esses fatores articulados nos ajudam a entender a ascensão do Bolsonaro e a sua chegada ao poder. Bandeira, inclusive, que o próprio pessoal também tem levantado, né, Gustavo? Foi uma estratégia que ele adotou, mas o pessoal também já tem combatido muito essas questões, principalmente do monopólio dos veículos de comunicação, né? Sim. Assim, nós achamos, Viderlan, que há um pequeno grupo de famílias, que controla os meios de comunicação no país. E isso é nocivo. Nós lutamos pela democratização dos meios de comunicação, isso é uma bandeira do PSOL. Mas eu repito sempre, Viderlan, que é melhor ter uma imprensa ruim a não ter uma imprensa livre. Assim, eu vou lutar sempre pela liberdade, aliás, vou lutar sempre pelas liberdades, e não é à toa que eu estou no PSOL. Mas eu tenho notado, observado no presidente eleito uma postura de profunda beligerância com os meios de comunicação. Uma coisa é você estabelecer as redes sociais, o Twitter, o Facebook, como um veículo principal para interagir, para dialogar com a sua base eleitoral e com a sua base social. Outra coisa é uma postura de beligerância e ataque em relação à imprensa, sobretudo quando aquilo que é veiculado te incomoda e não te é interessante. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o que eu pude ver até agora nas manifestações do presidente eleito, sobretudo em relação à Folha, sobretudo em relação aos veículos de comunicação, que ele considera que não tem uma postura amiga em relação ao seu governo, não tem sido bom.
Comportamento parecido com o do presidente americano Donald Trump, né? Um comportamento muito parecido com o que tem sido adotado pelo Trump. E eu acho que isso não faz bem à democracia. Eu acho que a democracia pressupõe um lugar para os vencedores, pressupõe um lugar para os perdedores, que é a oposição, e pressupõe a liberdade de imprensa. E eu acho que os eleitos, sobretudo, eles têm que prestar contas à população do seu mandato. Ao vencer uma eleição, você não ganha um documento de propriedade de um país, você não se torna dono de um país. Sim. Você vai representar interesses coletivos, você tem que governar, inclusive, para aqueles que foram derrotados, para aqueles que não votaram em você. Isso pressupõe vigilância, fiscalização e liberdade de imprensa. E me parece que o atual presidente ainda tem que se adaptar, né, à democracia. Gustavo, a respeito do PSOL, o que é que significou para o PSOL, para o partido em si, ter conseguido ultrapassar a cláusula de barreiras? Significou muita coisa, sobretudo no momento atual, Vilela, porque superar a cláusula de barreiras significa manter o PSOL vivo na institucionalidade, né, garantindo para nós os espaços, né, de TV, para dialogar com a população, significa manter uma estrutura mínima para a atuação dos nossos militantes, dos nossos ativistas, né, porque a gente continua garantindo o acesso ao fundo partidário, embora muito menor em relação aos valores que são repassados para outros partidos, mas o pessoal se mantém vivo institucionalmente e isso é muito importante, sobretudo no atual momento histórico em que pairam mais dúvidas, mais perguntas do que respostas. Sim. Eu estava conversando agora, ali informalmente, com o Alexandre, antes de entrar para a entrevista, e a gente estava falando exatamente sobre as enormes dúvidas que pairam. Eu, pessoalmente, Viderlan, não acredito que Jair Bolsonaro, embora ache que as instituições brasileiras estejam muito fragilizadas, daqui a pouco faz um ano da morte da nossa companheira, da minha companheira Marielle, e até hoje nenhuma resposta concreta para o que aconteceu. Então, nós temos cada vez mais a convicção de que se tratou de um crime que envolve agentes do Estado também, do aparato militar do Estado do Rio de Janeiro e tal. Embora as instituições estejam bastante fragilizadas, eu não acho que ele vai ter força para implantar um regime de repressão, um regime autocrático, né, após a posse. Mas, como disse o grande Pedro Aleixo, por ocasião da assinatura do AI-5, da apresentação do AI-5, o problema é o guarda da esquina. O problema, na verdade, é o encorajamento daqueles que desprezam a democracia, né? E a possível propagação de uma violência institucionalizada, inclusive contra os opositores. Entendi. Né? Então, garantir espaços institucionais nessa conjuntura é extremamente importante. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, muito valiosa, inclusive, a sua participação aqui, por ser um cara que está muito envolvido e tem um posicionamento firme a respeito das questões políticas, não só aqui do Brasil, mas também aqui do nosso estado. E continue sempre nessa caminhada. Torço muito pelas questões relacionadas à transparência. E vejo isso realmente, espero que, apesar das convicções, muitas vezes elas serem distintas, espero que o trabalho do pessoal continue para poder realmente mostrar essa inquietação de boa parte da população e representar boa parte da nossa população. Obrigado, Viderlan, obrigado à sua audiência, estou à disposição de vocês para a gente continuar dialogando. Muito obrigado, então. Olha, a Vigilância Sanitária alerta sobre os cuidados com locação de imóveis para o Réveillon e férias. Essa prática já é uma prática antiga, mas muitas vezes as dicas elas são importantes. Fernando Palmeira traz mais detalhes. Final de ano, início de ano, férias, festas, temporadas, aluguéis em temporadas. E aqui estamos a Vigilância Sanitária do Estado de Alagoas para chamar a atenção daqueles que estão ou que vão ainda alugar por temporada imóveis. Quais os cuidados para não ter nenhum problema com a sua saúde e a saúde da sua família nesses imóveis que geralmente estavam desocupados? Estou aqui ao lado do Dr. Paulo Bezerra, diretor da Vigilância Sanitária do Estado de Alagoas, e ele nos faz advertências e orientações para que todos tenhamos umas férias das melhores. Bom dia, minha gente. Mas veja só, quando você vai alugar uma casa, primeiro você tem que saber qual é a localidade. Se naquela localidade nós temos matas próprias, próximo, e se tem problema do mosquito, não é? Porque você tem aí o problema da dengue. Então, se tiver o problema do mosquito, a primeira coisa que você tem que fazer é levar o seu repelente e levar inseticida. Mas a casa, para você não ter maiores problemas, você tem que
Antes, o ideal é mandar fazer uma limpeza, uma detetização, para que você não seja surpreendido por insetos e a sujeira, estando a casa contaminada. Então, quando você chega numa casa, a primeira coisa, mas isso aí eu quero fazer questão de frisar, é você mandar olhar como é que está a situação da caixa. Abre a torneira, vê a cor da água, mas mesmo assim vê a situação da caixa, porque às vezes a casa está muito tempo sem uso e muitas vezes a tampa da caixa está deslocada e há a invasão de insetos. Eu já vi casos que, quando o cara mandou limpar a caixa, tinha até rato morto. Quando você entra numa casa, você tem que ver piso, parede e teto. Mas o primeiro local que você deve abordar é exatamente a cozinha. Sobretudo, ter um olhar diferenciado para o fogão, se tem todas aquelas crecas ao lado dos queimadores, e também a pia, porque a pia é o local onde se desenvolve mais os micro-organismos por restos de comida deixado há muito tempo. Se você encontrar na parede do banheiro alguma mosca de banheiro, que é aquela mosquinha pequena das asas transparentes, é porque o ralo está muito sujo, então está impregnado de micro-organismos. E as pessoas que têm alergia, rinite e tal, saber se as paredes não estão com bolor, ou seja, com mofo, e, sobretudo, se os armários, e se você alugar a casa com todos os móveis, se os armários não estão também cheios de mofo. No caso do armário estar cheio de mofo, tem uma receita muito simples que você pode usar, que é o vinagre branco de maçã. Você passou, o mofo acabou. Só é deixar um pouquinho aberto que também o cheiro do vinagre vai embora. Também olhar a piscina, se temos água estagnada, suja, se há aí algum indicativo de que tem já alguma proliferação do mosquito, né? Os ovos do mosquito, etc. Não, exatamente. É saber se a piscina está sendo sempre limpa, está sendo conservada, ou se ela passou a ser um depósito de água parada, onde há reprodução do mosquito, e muitas vezes você tem até animais de maior porte morto dentro da piscina. Se você puder, você aluga a casa e antes manda fazer uma limpeza geral e colocar ela à sua disposição. Nunca entre numa piscina que você não tenha certeza que ela está com a quantidade de cloro necessária para a pureza da água e saber se realmente essa piscina está recebendo a manutenção. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardão de Melo, no canal 25 da NET. Obrigado, Fernando Palmeira. Vamos a um rápido intervalo depois de mais uma participação do nosso repórter com mais notícias. E no último bloco do TV Mar News, nós vamos falar de esportes e muita informação. Tem muita coisa ainda no programa de hoje. Voltamos já.